do planejamento à retrospectiva. Cara, você já trabalhou no mercado? Não sei se já, mas se você já trabalhou numa empresa, isso aqui é comum. Você pode ficar, né, gastar todo o seu dia sentado em reuniões. Ou você pode manter as reuniões curtas e ganhar tempo para o trabalho de verdade. Eu concordo com isso. Reunião, sinceramente, reunião não é trabalhar. Trabalhar é o que você gera que você gera valor para o cliente final, tá? Na reunião a gente vai tomar decisões para que daí a gente tome ações e no nosso dia a dia a gente vai pegar essa tarefa e trabalhar, de fato. A reunião, ela é super necessária, mas, cara, ela não é você gerar valor. Então, se você ficar um dia inteiro em reuniões, não necessariamente você trabalhou, gerou valor. Sim, você trabalhou no sentido de que você estava tentando fazer algo, mas não é real work. Então, trabalho real. Eu concordo com isso, tá? Por mais que isso seja algo meio muito duro, a gente tem que olhar assim, senão a gente vai ficar nisso aqui, ó. Reunião hoje à noite, tópico. Agendar outra reunião. Então a gente faz reuniões para gerar reuniões. E quem está na ponta, principalmente devs, cara, pergunta para um desenvolvedor se ele curte reuniões. Então, por padrão, a gente já tem um perfil menos extrovertido, ou seja, a gente perde um pouco de energia ao estar com pessoas em geral, tá? Acho que a média é essa. Claro, tem desenvolvedores extrovertidos, etc. Mas eu acho que qualquer pessoa gosta de ter momento para reunião, para a gente se alinhar, mas reuniões cansativas lá de 2, 3 horas não fazem sentido. E, bom, mais um ponto aqui, antes da gente falar na prática sobre o problema, a resolução do problema, é que trabalhando assíncrono, aqui na Dev Fellowship a gente defende muito isso, cara, a gente não precisa trabalhar presencial para gerar valor. A gente pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Geração de valor, você entregar tarefas. E no mundo do conhecimento, né, a gente está na era da informação, geralmente essa tarefa vai ser algo virtual. Cara, não depende de onde você está, mas depende sim da reunião ser produtiva, ou das reuniões, ou da comunicação, da geração de artefatos ali. Então, comunicação humana é super importante e é o principal problema de quase todas as organizações, tá? Comunicação. Porém, reuniões não necessariamente é a grande solução para isso, e reuniões presenciais, então, muito menos. Então, trabalhando aqui no Async First, ou seja, a gente trabalhando home office, todos nós, e a gente buscando sincronizar em determinados momentos bem específicos, mas o resto do trabalho poder ser assíncrono, ou seja, eu posso trabalhar à noite porque eu curto, e você pode trabalhar de dia, mas você vai trabalhar da Tailândia, ou da Indonésia, ou da Grécia. E, cara, a gente tem que montar times que possam se comunicar mesmo com esses gaps temporais, seja por preferência, seja do lugar que você está trabalhando. E trabalhar assíncrono, ou seja, eu trabalho e eu gero algum artefato para a gente se comunicar e você consegue pegar isso e passar para frente, ou seja, a comunicação tem que ser bem fluida, bem clara para que isso funcione. E, claro, de tempos em tempos a gente vai precisar se reunir sincronamente numa reunião e daí é sobre isso que a gente quer falar aqui. Quais os tipos de reuniões e como a gente fazer isso sem enrolação. Então, essa aula e a próxima vão ser relacionados a isso. Então, aqui, quais os tipos de reuniões? Vamos trazer as principais, principalmente no time de tecnologia, mas a principal reunião de um time de tecnologia é o que a gente chama de daily meeting, tá? Então aqui ela está representada dentro do grupo de reuniões de cadência. Então aqui a daily huddle, no Scrum e no Kanban, elas também são conhecidas como daily stand-up, porque a ideia era realmente que as pessoas fizessem de pé na era do trabalho presencial e que, como as pessoas estavam de pé, a ideia é que a reunião fosse rápida, né? Então, mais energética ali, para todo mundo fazer e voltar a trabalhar de fato. Então, também temos uma reunião semanal sobre isso. Qual que é a ideia dessa reunião? A daily eu vou falar mais especificamente porque é a principal reunião de um time de tecnologia, na minha visão, mas vamos pegar aqui, no geral, né, a reunião de cadência, o objetivo dela é que o time se atualize. Tá? Isso pode ser feito de outras formas, mas é uma prática boa, principalmente para a gente conseguir desbloquear um ao outro, saber ali o que está acontecendo. Então, principalmente para coisas que, quando que essa reunião síncrona é muito importante? Quando tem lá várias pessoas e que uma depende da outra para avançar, né, que a gente chama de bloqueios. Então, a reunião de cadência de time é importante. Isso poderia ser feito assíncrono, por exemplo, num chat ali do grupo? Poderia, mas todo mundo estaria ali presente para a gente já tomar uma micro decisão e avançar? Putz, talvez não, talvez isso num chat então, seria meio bagunçado ali no meio do dia a dia e tal. Então,
para pequenas decisões, para a gente conseguir desbloquear e avançar, essa de cadência é importante. E para grandes decisões, é aqui que a gente tem que falar sobre isso? Não, não é nessa reunião. Essa reunião é feita para ser curta, mais de updates e pequenos bloqueios. Tá? Grandes decisões, a gente tem que ter aqui uma reunião de planning, certo? Ou seja, vamos planejar o futuro do projeto? Vamos planejar o futuro do produto, de uma campanha, de um evento? Planejamento. Ou, é um grande problema. Vamos fazer uma reunião só sobre esse problema, porque ele é muito grande. Cara, uma reunião sobre o problema. Tá? Isso aqui acontece. Reunião no meio da tarde, precisamos de todo mundo envolvido, porque dali tem que tomar uma decisão. Certo? Beleza. É uma reunião útil e tem que ser específica sobre esse problema. Resolveu ele, acaba a reunião. Senão, cara, a capacidade do ser humano para continuar falando ali de coisas mais aleatórias, de aproveitar que tá todo mundo ali para, enfim, entrar em politiqueira, etc., é gigantesca e a gente tem que evitar isso. Ou uma reunião de tomada de decisões, pode ser decisão ou decisões, e uma técnica boa, muito boa, é essa aqui, da holocracia. Cara, primeiro, não é todo mundo que fala, vai ter alguém que coordena a reunião. Tô falando para essas maiores, tá? De decisão, de planejamento e tal. Depois, cara, a gente já vai ter um checklist. Então, anteriormente, as pessoas já têm que enviar a pauta dessa reunião. Ela tem um determinado tempo pré-definido. E a gente vai. E esse coordenador, né? Quem tá curando ali a reunião, ele vai passar por cada item. E a gente tem um round. Não sei se está aqui. Tem um round. Ou seja, cada pessoa da reunião pode dar uma opinião sobre aquele assunto, aquela tensão. Ou seja, tensões são coisas que pode causar divergência entre as pessoas da reunião. E todos os outros têm que esperar cada um ouvir. Então eles podem anotar e tal, então, mas tem esse round ali de opiniões. Então cada um vai dar sua opinião. E daí, olha que legal, peguei essa outra imagem mais para colocar aqui. Primeiro, a gente pode ter questões. Então essas pessoas nessa rodada elas podem trazer questões. E depois, o facilitador permite que quem propôs aquela pauta fale, mais uma vez, e as pessoas podem também ter mais uma rodada de reações. Né? E aí aqui, nas reuniões de governança, ele traz mais uma rodada até de objeções. Então, primeiro, fala sobre, depois tem perguntas, a pessoa responde as perguntas, depois tem reações e, por fim, objeções. Putz, não acho que vai dar certo por isso, isso e isso, sabe? Cara, acho que essas 3 rodadas fica muito, mas essa ideia, principalmente são 3 rodadas porque é uma reunião de governança, ou seja, alto escalão, alto nível, estratégico e tal. Mas pensa para o nosso dia a dia, se a gente tivesse 2 rodadas dessa, por exemplo. Mas principalmente com essa questão de os outros respeitarem cada um, ouvirem cada um que faz sentido ser ouvido ali, enquanto as outras pessoas esperam. Tudo isso vai sendo anotado e depois a gente consolida o que foi feito, sabe? Cara, para mim faz muito sentido essa pegada aqui da holocracia. No livro tem mais detalhes sobre isso, mas eu queria trazer essas dicas, principalmente para grandes reuniões, tá? Então, já cobrimos aqui reuniões de cadência, reuniões maiores para tomada de decisão, planejamento, decisão. Lembrando que elas têm que seguir um checklist. Então, tem algumas pautas, né, ou a agenda da reunião, né, quais itens serão tocados naquela reunião, devem ser seguidos ali. A gente não vai falar sobre nada que não tinha sido definido ali, a não ser que esteja dentro dessas rodadas aqui. Fora isso, a gente vai construir a agenda da próxima reunião, certo? Então, a gente consolida aqui que hoje a gente vai falar sobre isso. Temos a rodada, objeções. Aí, quem propôs a pauta, você vai sair com um monte de feedback e um monte de objeções para que você tome a decisão, beleza? E a gente, no final da reunião, a gente vai construindo, né, durante a reunião e até no final, a gente vai construindo a agenda de uma próxima, tá? Então, escopo limitado. Por quê? Como eu disse, humanos vão querer falar muito mais dentro de uma reunião que tem várias pessoas, vai rolar politicagem, enfim, a gente tem que tirar isso, sabe? Tem que ser algo bem objetivo, bem claro, porque daí sim, a gente não vai ficar sentado o dia inteiro, a gente vai estar lá para tomar a decisão que precisa ser tomada. E aí, mais 2 tipos de reuniões que eu quero trazer aqui. Primeiro, one-on-one, eu tenho um vídeo só sobre isso, uma aula só sobre isso, então é uma reunião bem importante que é para dar feedback, enfim, colher feedback, bem legal. Reuniões de workshops, então são reuniões parecidas aqui com treinamentos, né? Que a ideia é a gente construir junto ou treinar alguma habilidade. Então, ela não tem necessariamente a ver ali com aquele business, com aquele negócio. Assim, não tem a ver necessariamente com o dia a dia ali, ela sai do dia a dia e passa a ser algo um pouco mais criativo, no caso dos workshops, ou voltado ao indivíduo ali, ao profissional, para que ele seja treinado ou o time seja treinado. E por fim, daí sim, algumas reuniões de broadcast.
all hands, webinars, ou até um briefing para a imprensa aqui. Mas essas são bem legais, em que, aí sim, a gestão, ou numa organização mais descentralizada, o setor que tiver ali fazendo parte da governança, ele comunica coisas que provavelmente as pessoas que estão em setores mais nichados ou mais aprofundados na organização não têm acesso no dia a dia. Ou seja, comunicação geral para que as pessoas consigam entender cultura, resultados. Então são feitas nesses all hands aqui. Claro, pode ser numa pegada em que o pessoal da governança mais passa de maneira direta, mas também na holocracia, né, que é um pouco mais descentralizado, sugere-se que isso aqui seja microfone aberto, ou seja, pessoas da organização possam trocar ideias e tal. Mas, de novo, não é aqui que vão ser tomadas decisões, não é aqui que vão ser planejadas coisas, não é para lavar roupa suja, é mais uma comunicação geral e, claro, podemos usar, sim, os broadcasts para colher agendas futuras, né, para construir, planejar reuniões de planejamento, ou seja, idear. Acho que pode ser um lugar para fazer isso. Mas, claro, também temos reuniões especificamente de brainstorming, né, que é mais sobre isso, sobre criativas e tal. Então, também são reuniões legais, mais voltadas para times específicos dentro da empresa, mas não que numa reunião geral a gente não possa colher feedback, para a gente ir realinhando aí o futuro da organização, principalmente na questão de cultura, né? Então, reunião que está todo mundo, a cultura da empresa vai estar ali presente, tá bom? Gostou dessa aula e quer ver o curso inteiro? Vai em devfellowship.com e siga @devfellowship e @tainanfidelis.